Então, queria dar um muito bom dia a todos aqui, nesse dia tão especial, né, do Diálogos Bocaleiros, tantas Douglas, Marcos, tantas pessoas queridas que a gente vai vendo chegando aí na sala, se aproximando, né, desse projeto que nós estamos desenvolvendo, né, pelo GT da Saúde Bucal Coletiva, queridos jetistas desse coletivo, né, da saúde bucal coletiva, agradecer muito a esses jetistas que se empenham em pensar e pesquisar esse campo da saúde bucal coletiva e abrindo esse espaço das quintas-feiras aí para a gente poder dialogar. O que o GT deseja é dialogar, né, com os diálogos bucaleiros. E hoje nós temos um diálogo bastante especial, né, com o professor Carlos Bottaso e a professora Thais Aranha. Vou apresentar rapidamente os professores e logo passar a palavra, porque o que a gente quer é escutá-los mesmo, né? Professor Carlos Bottaso, como que eu apresento esse querido professor, né, esse querido amigo, pesquisador, né, que a todos nos influencia, né, e um professor que hoje é professor do Departamento da Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, tem um longo percurso, né, e experiência na área da saúde coletiva, da saúde bucal coletiva, na verdade é um dos fundadores, um dos criadores, né, desses conceitos que hoje a gente milita e trabalha nas nossas práticas. Durante muito tempo foi pesquisador do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de São Paulo, então muito próximo ao SUS. Falar de todo o percurso é muito difícil aqui, mas é importante que a gente possa destacar que esse percurso que ele tem é um percurso singular, né? Que isso constituiu o seu pensamento, e queria destacar, assim, né, o estudo do doutorado dele, enfim, né, o da arte dentária, esse estudo arqueológico da nossa Constituição, né, e orientado pelo doutor Everardo Nunes, mas é um professor que tem inúmeras publicações, e todos nós conhecemos, né, então, estamos todos muito curiosos para poder escutar um pouco o que ele está pensando nesses tempos tão duros, né, tão difíceis aí. A professora Thais Regis Aranha Rossi, né, um percurso mais recente, mas muito fundamentado, né, professora lá da Universidade do Estado da Bahia, né, Thais, da UNEB. Depois vocês podem ajustar alguma coisa que, se eu não coloquei correta a informação. Seu percurso é vinculado ao forte programa, né, Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, né, trabalha junto com a nossa querida Sônia Chaves, né, coordenadora do GT, foi orientanda dela no mestrado, não é isso? Aí tem um percurso pela França, aí na área da sociologia, né, da ciência política recente, e destacar um pouquinho a sua produção mais recente, as práticas sociais, a produção social das políticas de saúde bucal no Brasil, né, no doutorado, que eu acho que talvez seja um dos recortes que ela vai estar falando. Então, assim, só para colocar aqui, a nossa intenção era trazer o dispositivo história, né, porque a gente, às vezes, está tão focado nos dispositivos tecnológicos que façam a gente pensar a clínica, digamos assim, né, do ponto de vista de procedimentos, e aqui a gente tem um dispositivo que a gente quer trazer para a nossa atualidade, para pensar a nossa atualidade, a história. A história é um elemento político das ciências sociais, nós não conseguimos fazer saúde sem história. E esses dois professores, com perspectivas diferentes, vão estar abordando um pouco o que eles acham, né, do momento atual, a partir das suas inserções, tendo o ponto de vista histórico comum deles, né, para pensar a constituição das práticas odontológicas, que digamos que é o nosso recorte hoje. A dinâmica de funcionamento seria 20 minutos para cada um inicialmente, e depois blocos de perguntas, e vocês vão retomando, e a gente vai organizando a conversa. Então, vou passar imediatamente para a professora Thais, para ela estar iniciando a sua exposição.
Certo? Pode ficar à vontade, Thaís. Se quiseres falar, tá? Tudo contigo agora. Bom dia mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou projetar logo a minha apresentação. Vocês conseguem visualizar, gente? Está aparecendo para vocês? Sim. Sim, está aparecendo. Sim, sim. Quero começar agradecendo imensamente ao convite, parabenizar também a iniciativa do GT de Saúde Bucal Coletiva da Abrasco, dizer que é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui hoje, nesse espaço com vocês, e me sinto até emocionada, né, por participar desse espaço, que é um espaço tão importante, e dividindo, né, essa live de hoje com Cristine Bottaso, mas também com muitas pessoas, né, que foram agentes, fundadores, importantes nesse caminho, né, que eu vou trazer, que eu busco abordar na minha exposição hoje. Então, discutindo, como Cristine já trouxe, né, a prática odontológica que nos constitui e a história que nos pertence. Bom, para iniciar, eu vou trazer um fragmento, né, Cristine já citou um pouco da minha formação pela sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu, então eu vou balizar minha apresentação nesse referencial teórico, e Bourdieu nos traz que o estudo da história é fundamental para a análise do mundo social, tanto como técnica de ruptura com o senso comum. Então, a perspectiva, né, do estudo da história como fundamental para a análise do mundo social, tanto como técnica de ruptura com o senso comum, mas também como uma abordagem potencial para auxiliar a compreensão de problemas atuais, mas também para agir, compreender, né, eu acrescento a perspectiva da ação. Então, minha fala vai perpassar a construção do hábitos, trajetórias e condições históricas de possibilidade, situando espaços, né, na história da saúde bucal brasileira de construção, de discussão dessa prática odontológica, um pouco de uma aproximação ao campo odontológico, né, teórico, e, por fim, reflexões e desafios a essa prática no cenário da pandemia da Covid-19. Bom, então, para iniciar, é importante situar, né, dentro da obra de Bourdieu, três conceitos, três abordagens que são importantes nessa apresentação que eu estou trazendo. O primeiro conceito é o de hábitos, como princípio gerador e unificador do conjunto de práticas de um grupo de agentes. Então, seria um sistema de disposições socialmente construídas e produtos de uma aquisição histórica. Algo que também será importante, né, nessa abordagem que estou fazendo é relacionado ao espaço dos possíveis, que é um sistema de categorias sociais, de percepção e de apreciação, de condições sociais, de possibilidades e de legitimidade que definem e que delimitam o universo do pensável, mas também do impensável de cada um desses agentes e que apresentam uma intrínseca relação com hábitos. Outra perspectiva importante é a abordagem, o conceito de campo como um microcosmo social dotado de certo grau de autonomia relativa em relação a outros campos sociais estabelecidos, hábitos em comum, né, e um ilúsio, que é o investimento neste jogo, e que vai implicar, dentre outras coisas, uma identidade compartilhada ou em disputa. Então, situando brevemente esses aspectos que vão balizar a minha apresentação. Então, eu inicio trazendo que existe uma vasta produção sobre as práticas odontológicas no Brasil, vasta produção científica, mas também técnica, que o objetivo não é revisar nem esgotar essa literatura hoje, mas trazer elementos que possam me ajudar nesse debate com vocês. Então, Cristine já mencionou, né, a obra de Bottaso, também o trabalho que Cristine desenvolve, e também me apoiando, né, no projeto de pesquisa da professora Sandra Garrido, da UFBA, que vem se debruçando sobre o século XIX, né, essa formação do século XIX na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, destaco a emergência da prática dentária separada da prática médica, e uma identidade entre
barbeiros e sangradores de um lado e médicos do outro, no século XIX. No século XX, Cristine nos aponta autonomia, junto com Bottasso, do ensino da odontologia, uma ruptura e uma nova prática, considerada técnica, regulada cientificamente, dos cirurgiões dentistas, mas ao longo do século XX também é possível compreender distintas tomadas de posição, e eu vou tentar abordar, né, essa perspectiva, discutindo que essa lógica de discussão da prática odontológica não esteve restrita ao campo científico, mas existem muitos espaços com agentes também do campo científico, burocrático e político ao longo dessa história. Então, eu começo destacando os encontros científicos de estudantes de odontologia. Temos aqui os ECELs, né, que já trazia a prática odontológica e suas relações com a formação de recursos humanos. Faço também um destaque para o Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica, como um intuito, né, de estimular a nível nacional a articulação dos profissionais da odontologia rumo a caminhos democráticos e populares. Então, o MBRO se opõe à mercantilização da prestação de serviços odontológicos e afirmava que o Estado brasileiro deveria assumir sua total responsabilidade, apoiava a expansão dos serviços próprios, a municipalização, o controle social, o aumento do financiamento para assistência. Trago, né, alguns desses boletins que me apoiei para essa análise. Sigo apontando a importância da primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal, que, dentro de uma vasta perspectiva, né, abordo a importância salientada no Programa Nacional de Saúde Bucal, no Sistema Único de Saúde, como a saúde como dever do Estado, uma política de recursos humanos enquanto um programa, né, considerando os determinantes sociais. Entretanto, a Política Nacional de Saúde Bucal de 89, que tinha como objetivo proporcionar melhores níveis de saúde bucal à população brasileira e ampliar o acesso aos serviços odontológicos disponíveis, tinha um objeto de trabalho predominantemente voltado aos dentes e à cárie dentária, um objeto restrito com a abordagem de formação dos recursos humanos numa perspectiva voltada para a assistência. Em seguida, destaco, em 1993, a segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal, que trazia, né, a saúde bucal como um direito de cidadania, pautando um novo modelo de atenção à saúde bucal, recursos humanos, financiamento, controle social. E não poderia de destacar a importância do movimento da saúde bucal coletiva, surgido em meados da década de 90, que foi estudada na tese de doutorado de Catarina Matos, do Instituto de Saúde Coletiva, professora do Instituto, né, hoje, e a saúde bucal coletiva como um produto de um movimento político articulado à reforma sanitária brasileira, pela politização do campo odontológico e mudança de suas práticas. Então, a saúde bucal coletiva como uma ruptura com essas premissas biologicistas, tecnicistas, individualistas da odontologia de mercado, e também a perspectiva de uma desodontologização, né, a saúde bucal das populações como resultado não apenas dessa prática odontológica, mas uma perspectiva de transcender. Trago também a importância da terceira Conferência Nacional de Saúde Bucal, que apontava em seu relatório final que o sistema de ensino superior não cumpria o seu papel na formação de profissionais comprometidos com o SUS e com o controle social, e um modelo formador dissociado da realidade brasileira, não se comprometendo com as necessidades da população, e a aprovação da Política Nacional de Saúde Bucal como uma grande expressão de todo um movimento, desde a reforma sanitária brasileira, com expressão de agentes do campo científico, político e burocrático, e com um projeto desenvolvido desde essa perspectiva que apontava a importância do direito à saúde e muitas conquistas históricas, como eu pude apresentar brevemente, discutidos em vários desses espaços. A política foi discutida, né, no nosso último encontro, então não vou entrar nesses detalhes. E não poderia deixar de mencionar os enatextos, deixei para falar, né, ao final, porque trouxe muitos enatextos realizados. O primeiro foi em 84, foi realizado em várias regiões do país. Os enatextos são os Encontros Nacionais de Administradores e Técnicos de Serviços Públicos Odontológicos, e a importância do enatexto também como um espaço contra-hegemônico de discussão dessas práticas odontológicas.
Então, até agora, eu pude apresentar brevemente alguns espaços de discussão e de construção dessa prática odontológica, dessas tomadas de posições por distintos agentes. E, nesse momento, eu busco fazer uma aproximação com o conceito de campo, nessa representação espacial teórica, né, limitada, por ser uma representação que busca aproximar, né, essa perspectiva teórica, mas não foi fruto de um estudo específico para o campo odontológico, que eu e a professora Sônia Chaves, a gente vem se debruçando nesta análise, então essa é uma primeira aproximação nessa representação do campo odontológico. Então, a lógica é pensar o campo odontológico dentro desse espaço nacional de saúde, dentro do espaço nacional do Estado brasileiro, com aproximações ao campo econômico, burocrático e político. Então, a gente teria o polo do mercado, composto, dentre outras, né, perspectivas pelo complexo odontológico industrial, assistência odontológica privada, assistência suplementar, e aqui trazendo, né, o que o professor Paulo Capel nos traz, com foco na odontologia de mercado, com foco no indivíduo doente, nas práticas restritas ao consultório, no ambiente clínico, com base biológica, individual. Temos também o polo do universal, mais aproxima-se, né, do campo burocrático, o papel do Estado brasileiro, situado essas tomadas de posição identificadas com o projeto da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde. Mas não poderíamos falar que o polo do mercado está só relacionado ao campo econômico, nem o polo do universal mais próximo do polo do campo burocrático, e sim existe um entrecruzamento, né, que a gente pode mencionar. Por isso eu digo que essa representação e todas as representações teóricas, nessa perspectiva, elas são limitadas, porque os campos e os espaços sociais, eles não têm essas delimitações tão nítidas. Então, existe uma relação do polo do mercado, até porque a odontologia de mercado também está presente nas práticas desenvolvidas no setor público, mas também o polo do universal também apresenta uma perspectiva de inter-relação com o campo econômico e o campo político, não somente campo político profissional, mas subespaço, né, da militância, também se relacionando com esses dois campos e com o polo de mercado e com o polo universal. Também o campo científico, que eu não poderia deixar de mencionar, com tomadas de posições distintas de ambos, né, os polos, e com produções científicas relacionadas a cada uma dessas perspectivas que mencionei. Sobre o polo do mercado, e já que mencionei essa inter-relação entre os campos, então, entre o campo político, né, e o polo do mercado, trago um projeto de lei recente, que busca e que fundamenta, quando a gente lê a perspectiva do projeto, tanto em redes sociais, quanto a lógica, né, do manifesto que está buscando essas assinaturas, como uma lógica de retornar e de incluir a odontologia, né, lá a lógica da emergência do campo, pode situar a odontologia como uma medicina, e aí medicina oral, e aí eu trago para o debate se isso seria, então, a solução para os salários, para os números de cirurgiões dentistas no mercado de trabalho, para a valorização e busca por prestígio profissional, para o extenso número de faculdades de odontologia, e uma breve análise das tomadas de posição dos agentes que defendem este projeto, que estão identificados com o polo do mercado, mostram uma identificação com o projeto de governo federal atual. Sobre o polo do universal, eu destaco a importância do papel do Estado e do desmonte das políticas públicas que temos vivenciado, né, com ameaças sérias à conquista histórica da saúde bucal como um direito, mudanças sucessivas na coordenação geral de saúde bucal e recente nomeação de um agente externo ao campo odontológico, que representa uma grande ameaça a toda essa conquista histórica. E aqui podemos observar uma dinâmica de forças que influencia o campo a partir dos seus agentes, das suas trajetórias, das suas práticas, e que estão influenciadas pelo hábitos desses agentes, dos campos onde eles estão. E aqui também faz uma perspectiva de aproximação de todos nós, agentes desse campo odontológico, e dessa perspectiva das trajetórias e de quais são as tomadas de posições de cada um de nós nesse campo. Então, trago aqui também a articulação com o campo político, o projeto de lei 6.834,
36, do deputado Jorge Sola, que busca transformar a Política Nacional de Saúde Bucal como política de Estado e não apenas de governo. Então, trago também para reflexão, né, seria, a partir de tudo isso que estamos vivendo, né, a perspectiva do Estado mínimo que nos vem sendo trazido cada vez mais forte, dentre outras, né, do projeto atual desse governo, o enfraquecimento do ideal de cidadania ampliada, que prevê saúde universal. Então, eu trago e vislumbro consequências alarmantes, esperadas para o futuro, com dificuldade de acesso à saúde bucal, sobretudo entre os grupos sociais mais vulneráveis, possibilidade de retorno ao modelo atenção excludente, gerador de iniquidades, agravando a situação de saúde bucal. Mas toda essa perspectiva que eu trouxe anterior, como é que a gente pode, hoje, né, pensar um pouco a prática odontológica articulada à pandemia, né, do coronavírus, da Covid-19? O professor Paulo Góes nos trouxe no encontro passado algo interessante que eu resgato aqui hoje. Quem são os profissionais de saúde que são vistos, que foram vistos inicialmente pelo Estado brasileiro como profissionais que poderiam enfrentar a pandemia, né? Então, foi o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta. Então, eu trago uma perspectiva de por que a sociedade, os outros profissionais, não enxergaram, não vislumbraram o cirurgião dentista como profissional que pode contribuir nessa pandemia. Seria a perspectiva relacionada a uma odontologia de mercado e uma perspectiva que vislumbra o cirurgião dentista relacionado a uma atuação, né, extremamente fragmentada, como a gente vem discutindo, enfim, todas essas perspectivas que apontei. Como é que o cirurgião dentista pode, então, contribuir no cenário pandêmico? E aí trago as potencialidades que mencionei relacionadas ao polo do universal, né, que a gente mencionou aqui, mas também uma lógica de perspectiva de atuação também, né, mais restrita no polo de mercado. Essa crise que tem sido bastante vivenciada e que nós ouvimos de muitos colegas relacionados, né, à prática odontológica relacionada à Covid-19, ela não está associada apenas ao contexto pandêmico, ela é uma crise anterior, né, e que vem sendo justamente, esses problemas vêm sendo expostos, né, e agravados, de certa maneira, com a Covid-19. Então, essa nova odontologia, ela se refere apenas às mudanças na biossegurança, porque a gente vem observando muitas discussões, né, quais são as mudanças necessárias, então tenho certeza que não, o que a gente vem discutindo são muitas outras questões que envolvem o campo odontológico, e aí eu trago uma outra questão para a gente debater, que é essa imposição, né, que a gente vem sofrendo relacionado ao cenário pandêmico, traz mudanças na regra do jogo. Que mudanças são essas, né, que a gente vem observando, essas regras do jogo que estão no campo odontológico e que estão em disputa entre os distintos agentes que têm tomadas de posição, né, pelo polo do universal ou pelo polo de mercado. Bom, então, já finalizando, para cumprir a perspectiva do tempo inicial, né, eu trago esses momentos de crises e rupturas na história das práticas e discussões, da saúde bucal no Brasil, e o espaço de possíveis na construção de novas práticas. Mas, como mencionei na abertura da apresentação, esse espaço dos possíveis está relacionado ao que é pensável ou impensável por esses agentes, suas trajetórias, acumulações de capital em distintos campos, né? Então, toda essa articulação nos mostra a importância de considerar esses aspectos históricos para a compreensão e para a ação. Então, as condições históricas de possibilidade vão perpassar uma lógica específica do campo, como já mencionei, um espaço constituído de posições, e não só de tomada de posições atuais, mas de tomada de posições potenciais. E para apontar, então, a abertura de possibilidades e caminhos, então eu defendo a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, a defesa incondicional do Sistema Único de Saúde, do fortalecimento da atenção primária,
dos serviços de saúde bucal, defendo a nomeação de um cirurgião dentista com identidade com o polo do Universal para a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, e a luta pelos direitos sociais que representam a defesa da vida e da sociedade brasileira. Muito obrigada, gente. A gente que te agradece, Thaís. Vamos imediatamente passar a palavra para o professor Carlos Bottaso, para a gente seguir o debate. Tudo contigo, Bottaso. Ok. Obrigado, Cris. Obrigado pelas suas palavras iniciais, né? Na apresentação dessa abertura, né? Eu gostaria de cumprimentar a todas e a todos que estão nos ouvindo aqui, tem bastante gente. Cumprimentar a Thaís, né? Foi uma belíssima exposição que Thaís nos fez, nos apresenta com muita pertinência, né? Esta questão do campo, né? E com base num autor tão denso, né? Como é o né? E isso é para nós um momento muito gratificante para todos nós, né, que estamos participando desses diálogos bucaleiros, né, uma iniciativa do GT que deve ser louvada e que tempos de pandemia nos colocaram nesta direção, né? Então é um prazer estar aqui, reiterando esta colocação, esse agradecimento, e um prazer enorme estar aqui, então, com o Thaís, fazendo esse debate. Eu ia dizer inicialmente, e vou dizer, né, acho que a situação que nós estamos passando é uma situação terrível, né? O que acontece, eu acho que a gente ainda não tem claro, né, o que é que está havendo, mas acho que já tem linhas muito bem estabelecidas, né, do momento em que vivemos no Brasil. É o caso também de tratar o momento que vivemos no Brasil, às vezes com um pouco de mau humor e um pouco de ironia, né, como foi a colocação que fizemos, Samuel e eu, outro dia. Foi ótimo ter feito um pouco de piada, né, com esta piada na necropolítica que está colocada, né, esta coisa devoradora que está posta, né. Então, acho que é nesta marca, né, que nós somos estimulados, né, à procura de novas possibilidades, né, e é nesse sentido que eu situo aqui, então, também o que estamos fazendo nesse debate no GT. Bom, eu vou tomar um caminho ligeiramente diverso do caminho tomado pela Thaís. Thaís, acho que passa... Oi? Talvez tu possa clicar no modo apresentação, na telinha. Eu cliquei no modo apresentação, não foi? Então tá bom. No próprio PowerPoint, eu estou querendo dizer, para maximizar. Ok, eu acho, apresentação. Talvez fique melhor, mas tá bom assim também. Não te preocupa com isso, segue teu pensamento, tá? Foi só senão tá tranquilo. Ficou bom agora? Melhorou? Alô, melhorou? Cris, melhorou? Na verdade, ele não tá, pelo que eu estou entendendo, ele não tá no modo tela cheia, mas também tá tranquilo assim, tá bom assim. Assim, tá bom? Ok. Então tá ótimo. Então vamos tocar por aqui mesmo. Isso. Eu vou pegar uma direção diversa da direção que a Thaís tomou, até porque quando o Cris conversou comigo,
conversou conosco, né, porque abrimos até sinal dos tempos, abrimos até uma sala no WhatsApp, né, a prática que nos constitui. Eu associei imediatamente com as questões mais internas, né, da prática odontológica, né? E pensando história e pensando essa prática que nos constitui, né? É claro que eu fui puxar também a questão do campo em Bourdieu, né? E não apenas a questão do campo, né? A questão também daquilo que dentro do hábitos ele vai lidar como sendo as estruturas, né? E aí aparece uma coisa interessante, porque o Bourdieu, ele tem isso acho que é muito, muito importante para nós, né? O Bourdieu, a sociologia dele não é uma sociologia no sentido de contribuir para o desenvolvimento do campo sociológico, não são estudos sociológicos por serem em si, né? Mas o Bourdieu se preocupa muito mais com o método, digamos assim, e, portanto, com a relação que ele vai fazer com problemas, né, com o entendimento da sociedade. Né? Lembrar que o Bourdieu nasce na França, mas ele tem um largo período, né, de habitação, né, de moradia e de desenvolvimento, e de trabalho, inclusive, na Argélia, né, e ali, com toda a sociedade kabila, os primeiros estudos do Bourdieu estão ligados ao que ele vivencia na Argélia e tal. Então, esta natureza militante, digamos assim, da sociologia de Bourdieu, que é interessante a gente poder comentar, né? A gente poder pegar aqui. E algo que entra e que dialoga, eu estou numa altura da vida em que os autores dialogam na minha cabeça, né? Então, eu vou encontrando homologias e vou encontrando aproximações, né? O tempo todo, né, entre os autores e tal. Então, de repente, eu encontro uma passada que está em Fleck, né, na questão da Fleck, que muito pertinentemente antecede a Thomas Kuhn, né, para discutir a questão do coletivo de pensamento e a questão da comunidade epistêmica, né. E veja que a definição de Fleck, para colocar isso aqui, ela tem uma pegada junto com o conceito de Lúcio, né, do Bourdieu, né, e que é essa partilha de linguagem, de objetos, de preocupações, de modos de ver e fazer de crenças, né. A nossa pertença, podemos também nos pensar, a pesquisa em saúde bucal coletiva e os próprios bucaleiros, se nós nos pertencemos a um coletivo de pensamento, se nós formamos uma comunidade epistêmica, né? Uma interrogação que o Moisés fez com Sheyhan em 2003, 2004, né? Pensando exatamente se a saúde coletiva formaria um paradigma, né? E o engessamento do próprio conceito de paradigma não nos permite perceber as coisas nessa fluidez com que as coisas têm, né? Então, pensando nessa partilha geral, né? E este fato de que nós pertencemos a diferentes coletivos ao seu tempo, né? Coletivos políticos, coletivos religiosos, científicos de interesse cultural, etc. Então, acho que é um pouco essa dimensão que solta, que desamarra, né? O modo de perceber, né? E esse diálogo, né? Que entra o tempo todo para nós, né? Então, essa prática é aqui que eu quero centrar, né? O que é esta prática? O que é esta odontologia, né? Que nos constitui, né? Então, como somos, né? Cromossomos, né? O que é que fica colocado aqui, né? Então, a moda do Raymond Carver, né? Do que estamos falando quando falamos de saúde bucal, né? Então, eu quero situar um ponto de partida, que é essa diferença entre odontologia e saúde bucal coletiva. Ela se distingue, né, então, pelos problemas teóricos e práticos de cada uma delas, a própria noção de problema, o conceito de problema, né, o que vem a ser um problema, né, problema como construto, né, quer dizer, e sujeitos diferentes constroem diferentes problemas a partir de uma mesma realidade, né, ou a partir do mesmo real, né. Então, veja que o problema do presidente não é o problema do ministro.
Ou, às vezes, o problema do presidente e do ministro são idênticos. Ou, de repente, eles estão colocados de lado contrário. O problema do secretário, hoje, pode ser o mesmo problema do prefeito. Ou não, o prefeito pode estar interessado em abrir o comércio, o secretário está interessado em manter o comércio fechado. Então, vejam que problema como construto é algo distinto. Mas podemos afirmar que os problemas colocados para a odontologia não são os mesmos problemas colocados pela saúde bucal coletiva, né? Porque as teorias de que uns e outros se valem para a construção de problemas, elas são diferentes. E também as soluções propostas, elas serão diferentes. Tal. Aqui há um ponto que fez parte, arqueologicamente falando, né, do próprio conceito de saúde bucal coletiva, né, um ponto lá na finalização daquele manuscrito a 4 mãos de 1988, né, onde ele incide nesta colocação de que à medida que a odontologia vai se tornando cada vez mais integral, ela vai também se tornando cada vez menos odontologia, né? E esse é um ponto de altíssimo relevo, segundo eu mesmo, eu auto-atribuo, né, que é uma qualidade colocada aqui, porque este provavelmente seja o ponto de ataque, o ponto sensível das equipes de saúde bucal no SUS. Eu não estou me referindo aqui à odontologia privada, ao privatismo odontológico, né? É aquilo que acontece no interior dessa prática, na condição privada dela, né? Pegando esta mercantilização máxima, né, que é dada pelo privatismo, paciente e prática estando em separado da sociedade, não interessando a sociedade, este é o sentido do privado, dessa privatização, né? São as coisas que deixam de pertencer à esfera pública, então não é este o campo que eu quero me interessar. Mas eu estou pensando exatamente neste profissional, neste sujeito que integra a equipe de saúde bucal na ponta, lá no SUS, e eu tenho acompanhado esses dias, né, o que as redes, essas duas grandes redes, né, de Dentistas pela Democracia, por exemplo, o que tem surgido aí, exatamente de angústia dos profissionais, de crítica dos profissionais, de conhecimento e de sabedoria dos profissionais que estão na rede, né, pensando essas questões que estão postas, que Thaís trouxe aqui agora como ideia do campo e da formação do campo, né? Quer dizer, na pandemia, o que podemos fazer? Se esta odontologia que está lá e que se torna a saúde bucal, né, ela é cada vez mais integral e cada vez ela é menos odontologia, né, como é que essas questões podem ser resolvidas? Né? Então, pensar aqui generalidade no campo onde estamos situados, eu vejo um campo maior que é a saúde coletiva, e a gente como particularidade regional, e na ligação dialética entre o geral e o particular, nós podemos beber confortavelmente no manancial do conhecimento das ciências sociais humanas, e a partir então deste outro referencial, que seria de ver como é que nós conseguiremos ou podemos encaminhar algumas questões. Né? Bom, o meu primeiro elemento aqui, eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira é sobre o dentário, né? O que nos constitui é esta questão do dentário, né? Como somos nesse dentário, né? O professor Paulo Góes amavelmente resgatou, me mandou para mim outro dia esse desenho, ele dizia que era para eu colocar num quadro, talvez eu faça isso, viu, professor Góes? Porque ele disse que ele nunca viu um desenho tão bonito como esse aqui, né? Ele dizia assim, se eu contar que foi você que fez, ele dizia outro dia, ninguém vai acreditar. E como está assinado, tem data, né? Esse foi um desenho de um seminário feito lá no Departamento de Odontologia, lá na Federal de Pernambuco, né? 5 anos atrás, está aí. Então é para a gente pensar um pouco esse dentário, né? Esta coisa que talvez a gente consiga ter um entendimento dela. Então, o dentário ou o conhecimento pelas mãos. Vamos lá, então, pensar o hábitos ou a educação odontológica. E aqui é que está uma coisa que me parece que vem em permanência, né?
esta ideia de pensar hábitos como sistemas de disposições duráveis, como estruturas estruturadas, predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas, as representações, que podem ser objetivamente reguladas e irregulares, mas que não supõem uma visão consciente dos fins e do domínio expresso das operações necessárias para as atingir. Ou seja, os agentes que lidam direta e indiretamente com a estrutura não fazem dirigidos por nenhuma forma específica de consciência exterior. É por isso que a cada vez, a cada turma que sai, a cada turma que entra nas escolas de odontologia, esse processo se repete de produção e reprodução da odontologia, que é o mesmo processo de produção e reprodução da sociedade. São mecanismos poderosos que agem no ideológico, agem no sistema, nos sistemas de crenças, nos valores, né? Tem uma axiomática, né, que dirige a sociedade e que dirige as práticas e que dirige a odontologia, né? Que numa certa altura lá atrás, para quem é mais velho, vai se lembrar do fantasma, né, da história em quadrinhos, né? O fantasma que anda, né? Eu chamei uma vez a odontologia de Mr. Walker, né? Que é como o fantasma se apresenta, né? Então, a odontologia é uma espécie de Mr. Walker, né? É um fantasma muito velho, né? É toda a história. Aliás, desapareceu do currículo odontológico a história da odontologia, de modo que nós hoje repetimos coisas velhas acerca dela, né? Que ela está colocando aí. E ela tem, portanto, dentro desta visão de hábitos, né? A odontologia ela tem um centro. Esse centro dentário da odontologia é dada pela cárie dentária, como patologia mãe. A cárie dentária anima o nosso imaginário, e como ilúsio, a cárie dentária é uma espécie de fetiche, né? Ela está neste permeio. A cárie dentária, enfim, é o que permite o jogo, né? A cárie dentária faz com que o jogo da odontologia seja jogado. Curiosamente, esta cárie dentária, ela sempre nos é apresentada na forma criança da doença. E, portanto, daí decorre toda uma linguagem odontológica que cerca o mesmo paciente adulto, né, que decorre, então, de um uso infantil, né, de uma infantilização da linguagem, na qual nós acabamos tendo a relação colocada com o paciente adulto, né, porque nós vamos reduzir ainda hoje o paciente adulto a uma condição infantil, que é a condição de ensinar a criança a limpar-se, né, a tomar o banho, a arrumar roupa. Meninos e meninas vão ficar encantados, né, no dia em que consegue botar o cinto na calça, né, pentear o cabelo, dar um laço, né. Então, essas autonomias que a criança Piaget vai então conseguir se criar, né? Então, no momento em que a criança consegue fazer isso, a criança se sente feliz, né? Quando ela consegue fazer coisas sozinha, tomar banho, se limpar e tal. Mas o adulto ainda ele continua sendo levado neste caminho de sempre ter reiterada esta questão, que é uma questão política entre placa, escova e sacarose, tanto quanto a política, a diferença entre o uso do fórceps ou do estipa-nervos. Nós temos aqui que considerar o modo como, inclusive, a produção intelectual da saúde bucal nos últimos anos modulou essa relação placa-escova-sacarose pela escolaridade, pela renda, pelo local de moradia, pela profissão, né? E nós nos esquecemos que essa modulação, porque escolaridade, renda e tal, é uma dimensão política da existência, né? Então, está aqui algo que precisa ser considerado dessa maneira. E nós vamos considerar, então, essa primeira parte, então, foi pensar o dentário. A segunda parte eu quero pensar com vocês como é que a odontologia se reproduz, como eu produzo os cirurgiões dentistas e no processo de produção do dentista eu reproduzo a odontologia. Primeiro são precisos, então, é preciso pensar nos chamados lugares de dentalização, né?
Foucault, quando ele vai discutir o nascimento da clínica, ele nos apresenta a ideia da normalização, a ideia da norma, a ideia do normal. E ele vai dizer que o médico tem que ser normalizado. Aquele que vai cuidar da norma externa, né, da norma, da vida dos outros, aquele que vai interferir tão profundamente, tão gravemente, né, na vida alheia, né, na vida não apenas individual, mas sobretudo na vida social, ele tem que ser normalizado. Como não existe o conceito de norma e de normal fisiológico na odontologia, eu imaginei um similar, que seria, então, um processo de dentarização ou de odontologização do estudante de odontologia, né? Então, como toda a atenção pedagógica, ela está ligada, ela tá estruturada, né? O PPP, o Projeto Político Pedagógico, né, da odontologia, ele foca em torno do elemento dentário, aquele dente que eu coloquei logo ali atrás, né, e não no paciente, né. E deslocar-se do dente para o paciente é um caminho inimaginavelmente longo e complicado. Nós estamos nesse caminho de transitar do dente para o paciente, só eu aqui com vocês nos últimos quase 40 anos, não? Estamos por aí, então, nessas discussões, né? Então, este processo ligado, então, no dente, né, no elemento dentário, isso é parte da dentarização. Veremos daqui a pouco como é que ela é processada, né? Então, a dentarização é o processo mediante o qual são instaladas categorias mentais e afetivas na estrutura de cognição do estudante pela reiteração do pequeno e da minúcia, referidos e circunstanciados desde os primeiros semestres letivos ao espaço da dentadura humana, considerada não como conjunto estomatognático, fisiologicamente sinérgico, esta estrutura do bucal, cujos órgãos, cujas vísceras são inseparáveis, né? E que só faz sentido na medida da sua inseparabilidade, dela ser tomada em conjunto, né? Aqui sim, nós podemos falar em norma e poderíamos falar em função, mas este aparelho estomatognático, ele não é visto em conjunto, né? Mas nós vamos focar em dentes, ou grupo de dentes tomados isoladamente. Então, mais especificamente, foco no dente humano, apropriadamente denominado de elemento, que vem a ser um sucedâneo de indivíduo biológico da odontologia. Isso não é apenas um recurso retórico. Há consequências importantíssimas, né? Elemento dentário, aquele dentão que eu desenhei agora há pouco, não tem cérebro, não tem... Professor Botasso? Oi? Só para tu te organizar, se tu conseguir aí mais uns 5 minutos, eu acho que... Claro. Porque tem várias questões colocadas que retomam... Claro, imagino que sim. Com certeza, professora Cristine. Eu já estou na finalização, por incrível que pareça. Eu aqui só escutando, Otávio. Não. Por incrível que pareça, eu estou próximo da finalização. Mas é que aqui se situa um elemento importante, né? Porque dente não tem inconsciente, dente não tem psiquismo, dente não tem subjetividade. Então, dirigir-se ao sujeito é algo complicado com base, então, nesse processo. E aqui está a questão da anatomia dentária. E dentro da anatomia dentária e antes da anatomia dentária, um dos processos mais interessantes de dentarização, dos lugares mais interessantes de dentarização, é a escultura dental. A disciplina, uma ementa que eu peguei ao acaso, diz reprodução fiel da morfologia coronária dos dentes permanentes em tamanho natural através do desenho da escultura em blocos de cera branca ou marfim, né? Então, se esculpem dentes de tamanhos variados e tal, e veja que quando esses acidentes anatômicos passam a ser denominados, né, eles passam a existir na linguagem. Há uma linguagem que se constitui, e linguagem e sujeito, e linguagem e o lugar que o sujeito ocupa são definidores para as análises de discurso, inclusive, né? Então, o que é que eles estão querendo dizer? Tudo aqui passa a ter existência concreta. Então, são os totens. Há muito tempo eu chamo isso
a escultura dentária de Totem, né, onde nós, como um ex-voto, né, nós desenhamos o nosso objeto. Né, eu ia fazer uma brincadeira aqui, eu ia colocar outros objetos, né, mas eu julguei que seria muita grosseria, então, mas vocês imaginem as várias práticas disciplinares na divisão do corpo humano, imaginem o que seriam os vários especialistas tendo que em cera desenhar o seu objeto, né, de trabalho. Né. Então, como o trabalho vivo em ato, a fiel reprodução da morfologia dentária tem um atributo qualitativo de ativar os circuitos neuronais do estudante. E perde-se aí a ideia do indivíduo biológico, que é o homem, a mulher, a criança, enfim, o dente a quem o dente pertence. E esse é um dispositivo. O dispositivo de produção de sujeitos, portanto, de produção de cirurgiões dentistas crentes nas teorias odontológicas sobre o adoecimento dentário, nas terapêuticas, que não são terapêuticas e sim procedimentos e tal. Portanto, aqui nós temos a produção do dentista e a reprodução da odontologia. Né? Lembrando que dispositivo, está aí os autores que conversam na minha cabeça, né? Dispositivo em Foucault é homólogo à estrutura de Bourdieu, que é homólogo à instituição instituída pela Passage e de Rouault. Então é aqui que as coisas pegam, né? E que há um dispositivo pedagógico proposto quando o primeiro currículo odontológico foi estabelecido pela Federação Dentária Internacional, no terceiro congresso da Federação Dentária Internacional, em 1900 em Paris, e que está na tese de graduação de Charles Godon, de 1901. Godon disse várias barbaridades, mas ele define o que é a odontologia. Né? Godon vai dizer que a educação da mão, e é aqui que eu encerro essa parte, e vamos agora para o nosso final, o Godon vai dizer que a educação da mão, daí a ideia do conhecimento pelas mãos, por isso o trabalho de bancada, por isso o trabalho de laboratório, por isso a carga horária nas disciplinas de prótese, por isso o tempo que nós perdemos, eu vou dizer perder e não investir manipulando pós e líquidos, óleos e não sei o quê, acrílicos, godivas, massas, enfim, um monte de coisa que são da esfera do técnico, de higiene bucal e do agente, né, de saúde bucal, do TSB e do ASB, eles ocupam uma parte importante, não gratuitamente, no currículo da odontologia ainda hoje. Então, é essa educação da mão que veio apelada, né, como dispositivo psicopedagógico, mantida até hoje. Porque o próprio Godon dizia que se os estudantes dentários fossem para disciplinas não dentárias, não de laboratório, não de prótese, eles perderiam a mão e nós não teríamos dentistas dignos desse nome. Ele dizia uma outra coisa, ele dizia que o dentista não precisava de aprender nem grego nem filosofia, que um dentista que soubesse grego não faria melhor uma obturação, ou que o dentista não precisaria perder tempo com essas outras matérias, com fisiologia ou patologia ou coisa que valha, porque o dentista tinha uma capacidade mental menor. Isso está escrito no livro dele, nesse mesmo livro aqui de 1901. Bom, terminando então, tempos de Covid. A produção do cuidado. Quer dizer, como é que nós poderíamos hoje estar trabalhando nas unidades de saúde em tempos de Covid? E eu botei interrogado tempos de Covid, porque ainda que não fossem tempos de Covid, como é que nós trabalhamos? Né? Quer dizer, na perspectiva que eu acabo de colocar, nós trabalhamos focando a produção do cuidado, pensando projeto terapêutico singular. Como é que nós acolhemos o nosso paciente? Né? Como é que nós acolhemos o paciente na sua demanda, o paciente na sua carência? Né? Como é que nós pensamos, né, escutá-lo? Como é que nós constituímos o caso clínico? Né? Nós não constituímos o caso clínico, nós não escutamos o paciente. Nós temos uma produção, nós temos uma métrica, nós temos inclusive um odontograma que dirige a mão e a mente, e portanto nós vamos contabilizar lesões dentárias, até porque os programas que estão colocados
para a saúde pública historicamente, né? Isso vem desde o tempo de antes, do tempo ainda do dentário escolar, e depois da organização cespiana, né, do Mário Chaves, né? Nós continuamos focados em lesões dentárias, né? E continuamos focados em procedimentos. Nós continuamos focados numa ideia que foi uma ideia posta pela própria concepção cespiana do sistema incremental, do tratamento completado. É a única prática de saúde que tem tratamento completado. Ninguém conhece tratamento completado de ortopedia, nem ginecologia, nem neurologia, nem psiquiatria, em canto algum. Quer dizer, os pacientes vão e vêm com seus casos clínicos, né? Mas aqui nós temos que fazer tratamento completado, quando tudo isso já está mais do que suficientemente declarado como sendo insubsistente, né? Nós não colocamos o paciente no centro do processo terapêutico porque nós não fomos formados para trabalhar com o paciente, e sim com o dente do paciente, né? Mas nós temos que lembrar que com relação à cavidade bucal, mesmo com relação a dentes, nem tudo é doença. A boca é um território de experienciações, né? E vivências, né? Aqui está o lugar do sujeito, né? Que não é visto. Nós estamos discutindo um monte de coisa nessa pandemia, estamos discutindo cor de pele, sexualidade, lugar social, loucura, né? Estamos discutindo sujeitos existentes, né? Esse sujeito incompleto, em negatividade, desviante, e nós não tivemos isso na nossa formação. Nós não sabemos como hoje, então, já que o Covid está aí, nós não sabemos estabelecer uma anamnese que seja este acolhimento do paciente com sua história. E o paciente bucal tem história. O paciente bucal, se ouvido, ele nos contará histórias que não são histórias odontológicas, mas são histórias dele, história das suas experiências, das suas angústias, das suas dúvidas, incluindo dúvidas bucais, né? Então, aí está um lugar para ser discutido, pele, sexualidade, lugar social, loucura, tal, aquilo que Betinha chamou de clínica de acolhimento e desvio, e que nós não demos conta, com os nossos protocolos produtivistas, nós não demos conta, então, de colocar isso aqui. E, portanto, esse pensamento colonial, que essa odontologia é um produto do colonialismo, ela é um produto do hemisfério norte, ela é produto de uma tecnificação da própria dentição humana, né? Então, descolonizar, desmedicalizar essa relação com o paciente seria hoje, mais do que nunca, uma tarefa árdua e extensa, necessária, né? Eu acredito, com isso, estar ouvindo, inclusive, tantas dos comentários e das críticas, né, que foram colocadas pelos colegas do SUS nesses últimos dias na rede, né? E terminando, então, com essa ideia de que a clínica é do outro, eu espero... Acho que não fui muito longe, não, né, Betinha? Não. Cristine. É ótimo que tu tá me chamando de Betinha. Não, agora só que escapou porque tá falando dela. Na verdade, a gente só vai pegar a bola e voltar para ti. Voltar para ti, para Thaís, né? Ok. Porque tem muitas coisas colocadas aqui, né? Os meninos me passaram pelo WhatsApp, eu anotei algumas coisas e eu não quero me estender muito. Queria só entender um pouco esse papel de mediação difícil, elas tão amplas. Lá pelas tantas eu vi o professor Samuel falando do fast thinking, né? De a gente querer pensar rápido, né? É isso que tem nos levado às fake news, não? Quer dizer, aos fast track da vida que a gente não gosta, né? Mas o nosso modelo de pensamento é esse modelo consumível, né? E vocês dois trazem dois trabalhos que fazem com que a gente tenha que pensar, né? Com calma sobre eles, assim. E eu vou tentar ser rápida, porque eu queria passar as palavras, algumas perguntas que foram colocadas aqui, não vai dar para colocar todas, né? O senhor Frazão colocou sobre as clivagens, né? Nas práticas de saúde, quando a gente vai estudar a história, essas clivagens, esses acontecimentos que vão nos constituindo, né? Eu creio que a professora Thaís falou do campo, do polo mais macro, né? Do polo político de Estado, enfim, né? Inclusive pensando e falando como polos. E o Bottaso também partiu daí, mas nos levou um pouco mais para essa questão da clínica e do indivíduo, e eu acho que talvez a gente pudesse conversar um pouco por aí, porque eu não sei, a professora Sônia colocou uma questão para a Thaís, viu, tua professora, ela lembra de ti sobre que
né? Então, que espaços das políticas... tá aí, seria, então, o espaço das políticas, a concretização das mentes e corações dos agentes ou das forças de estrutura, né? Eu queria colocar um pouco, tem várias coisas aí nessa questão da odontologia integral que o Bottaso coloca. Quer dizer que a odontologia, quanto mais integral, é menos odontologia. Com essa fala, pensando o polo mais micro, né? Mais micropolítica, mais clínica, essa constituição mais individual, né? Eu acho que eu queria conversar um pouco, que vocês pudessem falar um pouco sobre esse diálogo entre a macro e a micropolítica. Quando a gente fala e tem um diagnóstico da Política Nacional de Saúde Bucal, acabou, né? Eu acho que o professor Capel deve estar por aí, escreveu aí o texto do fim da política de saúde bucal, né? Mas eu fico me questionando também nesse aspecto o quanto as questões da micropolítica, a Política Nacional de Saúde Bucal estão presentes, né? Enfim, e o quanto a gente pode se contrapor e construir essa política a partir do micro, o quanto e como, né? Principalmente, assim, vendo hoje o panorama eu acho, das soluções rápidas, né? De a gente querer dar atribuições para os dentistas de biossegurança, de clínica, para eles resolverem, para eles fazerem um papel, e menos pensamento, que eu acho que essa live aqui está trazendo para a gente o dispositivo pensamento. Quanto a gente precisa pensar para sair dessa complexidade? Não vai ser com soluções rápidas que a gente vai produzir mudanças, enfim, né? Na complexidade de hoje, a gente está falando no mundo em transformação, né? A gente está falando da ecologia, né? A gente está falando em aspectos muito mais amplos. E a gente fica aqui discutindo a nossa prática odontológica inserida, né, lá no dia a dia da clínica. Não sei se eu compliquei mais, mas eu queria um pouco, talvez, retomar com vocês esse diálogo entre essas políticas macro e a nossa prática do dia a dia, essa clínica que o Bottaso coloca lá, focada no dente, que é constituída também a partir do próprio ensino, né? Eu não quero ficar tomando aí a partir... Vocês teriam aí mais tempo para colocar. Eu acho que foram essas as questões. A professora Sônia coloca, eu acho que dentro disso, né, possibilidade de práticas odontológicas menos infantis, né? Quando é que a gente vai começar a pensar nos aspectos, digamos, que constituem, né, a sociedade realmente, né? E não tá tratando os seres humanos e como dentes, enfim, né? Passo a palavra, acho que Thaís, tu poderias começar, não sei. Também dialogar com o que o próprio Bottaso falou, né? Retomar algumas coisas que tu não conseguiu colocar. Assim, acho bem interessante essas colocações, provocações. Estava olhando no chat aqui, e a lógica da construção da nossa apresentação foi um pouco essa, porque eu também já sabia que Bottaso iria fazer, né, uma abordagem mais direcionada, essa perspectiva da clínica, enfim, né, de toda essa discussão mais voltada, né, para a discussão da micropolítica, enfim, da construção também, né, dessa tomada de posição. E eu começo com a provocação de Soninha, que é algo que a gente conversa muito, né, nessa perspectiva, e eu acho que o referencial bourdieusiano, Cristine, ele traz essa possibilidade da gente entender, né, os grandes polos, mas também a ação dos agentes, que não está descolado dos campos onde eles estão inseridos. Então, os agentes sozinhos não fazem nada, né, entre aspas, porque a gente não pode entender isso fora desses campos de atuação. Entretanto, cada um desses agentes, com suas ações, né, de grande força nesse espaço que você está chamando de micropolítica. Então, teve Juliana que colocou que a gente precisa se unir com os profissionais do NASF, né, e assim, eu trouxe um destaque relacionado a todo o desmonte que a gente está vivendo, da nova PNAB, do novo financiamento, né, um retrocesso impondo uma cesta restrita de serviços, né, de procedimentos para a saúde bucal, ou seja, um
reforço ao polo do mercado dentro do setor público, né? E quando você nos traz essa reflexão de que alternativas, de que maneira a gente pode estar refletindo e pensando nessa perspectiva, que prática é essa, né, que a gente vem desenvolvendo. Camila também trouxe, né, a lógica da atuação na atenção primária, né, de como o cirurgião dentista vem sendo convidado, e Fernanda trouxe sobre as múltiplas possibilidades, eu concordo plenamente com ela. Então, assim, em conversa com vários dos nossos alunos, né, no mestrado profissional da UNEB, eles vêm nos relatando as inúmeras atuações do cirurgião dentista nesse enfrentamento da pandemia, né, e a maneira como eles vêm encontrando para atuar tanto na perspectiva do planejamento, da organização de serviços, mas na linha de atuação junto com outros profissionais. Ou seja, existem inúmeras potencialidades desta prática, né, e problematizando a tomada de posição, a maneira como eu trouxe, né, por ter situado a apresentação no referencial bourdieusiano, de tomada de posição relacionada ao polo de mercado, à odontologia de mercado, mas que ainda é muito forte, também na nossa prática, né, no setor público, que também foi uma provocação que Soninha trouxe. Achei bem interessante, né, a perspectiva como Bottaso, não vou tomar muito tempo não, já vou passar para Bottaso, já fechando. A perspectiva quando ele traz a cárie Bottaso, né, essa é uma coisa que eu trago na tese, né, a centralidade da cárie na construção dos problemas sociais e do jogo jogado, né, fazendo esse reforço, na construção do campo, né, nessa perspectiva da cárie que você traz como fetiche, e do quanto isso está forte no campo odontológico, né, em toda essa construção histórica. Então, acho que isso nos traz muitas reflexões, e essa articulação, acho que foi bem interessante. Eu acho que conseguiu articular as duas apresentações, uma lógica relacionada aos polos e a inserção desses agentes, né, nos distintos campos, e uma lógica também da micropolítica. Então, a Thaís me fez rir agora. Essa é uma questão, é complicado isso, né, Thaís? Bastante complicado. A fila andou aqui, então eu não sei, não lembro agora quem foi que colocou a questão do adulto, né? Como é que o adulto deve ser tratado? O adulto deve ser tratado como adulto, e a criança deve ser tratada como criança. Nós não praticamos o método clínico. A escuta é uma escuta paralela, que as pessoas vão colocar como uma coisa, não, no meu consultório, quando eu estou trabalhando, consultório particular, né, naturalmente. O cara está lá, senta no lado da cadeira, está lá desgastando qualquer coisa, tal, né, lá com o seu motor, com a sua caneta, tal. Então, enquanto ele está fazendo alguma coisa externa, aliás, é tudo externo, né, para o dentista. Enquanto ele está fazendo uma coisa externa, o paciente fica conversando. Como alguns contatos, né, são muito prolongados entre o paciente e o dentista, cria um ambiente, né, uma esfera, surge um espaço de transferência, um espaço de conversa, um espaço quase que se chamaria um espaço terapêutico, né? Não é por nenhum outro motivo que os dentistas vão comentar que eu pareço um psicólogo, as pessoas me pegam muito, não sei o que, tal. Bom, se usássemos o método clínico, essa conversa que é lateral, ela se tornaria central no processo inicial, no processo de conhecimento. Continuo pensando no setor público e não no setor privado. O setor privado é até um lugar que tem que ser estudado, que ninguém sabe o que acontece no interior dos consultórios, né? Então, adulto tem que ser tratado como adulto. E a criança tem que ser tratada como criança. É uma coisa fantástica, que existam tantas correntes na psicologia, e há muito tempo nós temos já aí uma psicologia profunda estabelecida, né? Psicanálise e tal, tem tantas leituras sobre os ores, né? Sobre essa coisa da oralidade, do oral, tem um Freud, tem Melanie Klein, tem a Benastura, tem um monte de gente, mas a odontologia ela continua a ser skinneriana, ela continua a ser comportamentalista. Há uma única corrente na psicologia, é o comportamentalismo. E a criança, ela é condicionada, ela é motivada
não é porque se veja a criança também como paciente, é que a criança incomoda, a criança atrapalha, a criança dificulta a prática do dentista, a criança estabelece um bloqueio, e o bloqueio maior que a criança vai estabelecer é lá que ela fecha a boca e diz, aqui não, você não entra aqui, então os recursos do dentista acabam se esgotando. Então, tratar o adulto como adulto e a criança como criança, né? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pegada aqui. Espera só um pouquinho, Cris, que eu quero... Sim. Eu ia complementar aqui, por que o dentista não consegue se ver atuando na pandemia dentro disso? Né? Porque como a pandemia não tem CARI, esse é um problema. E, portanto, todo o armamentário, ferramental, tudo aquilo que constitui os dispositivos de intervenção do dentista se anulam. A sociedade anula isso, a pandemia anula isso, né? Porque eu teria que conversar com pessoas, eu teria que estabelecer uma outra relação, e eu não tenho como fazer. Muitos dentistas fazem, viu, Cris? Puxa, desde os tempos que eu fui para o setor público, depois que eu saí do setor privado durante a ditadura, e que eu fui para o setor público em Moçambique e depois aqui no Brasil, e tantos acompanhamentos que eu fiz com grupos e equipes, estudantes, enfim, quer dizer, as observações feitas aí, elas indicam possibilidade de criação. Que muitos profissionais, acho que no projeto mais contemporâneo, que foi o projeto do Observatório, e nós ficamos 2 anos e meio ligados com as equipes de 15 municípios da região oeste de São Paulo, os dentistas não conseguiam ver o processo de inovação nas equipes lá no SUS, Tapicirica, Tabuão, Embu e tal, né, São Lourenço da Serra, enfim, Cotia e tal, aquela região oeste toda. Os profissionais da rede não conseguiam ver criação, não conseguiam ver inovação. Eles chamavam de, como é que fala isso? Não é dica, enfim, tem um nome, é uma coisa que você usa para quando você tem um trabalho prático, depois volta o nome. Mas eles não viam aquilo como algo notável, entendeu? Tínhamos um endodontista que tinha criado um método ultra rápido de trabalhar, entendeu? Mas ele não via que aquilo tivesse alguma... E ele se recusou, por exemplo, se recusou terminantemente a expor e a sistematizar o processo que ele havia criado ali e tal. Então tem muita criação, tem muita criação. O SUS é um lugar muito fértil, o SUS continua tendo um dispositivo pedagógico de formação, de criação de potencialidades, né, de estímulo à potencialidade dos trabalhadores que estão no SUS, muito além daquilo que imaginamos. Só que isso fica na informalidade. Então, Embu tem um caso muito, muito típico, né? E a gente estava lá naquela ocasião, onde, por exemplo, membros da equipe, na cidade toda, meio que se especializaram em dependência química, em pacientes neurológicos sequelados leves ou sequelados graves, em pacientes com cardiopatas, gravidez de risco. Havia um conjunto de especializações que, vamos dizer, espontaneamente a equipe foi chegando, mas toda vez que a equipe, espera só um pouquinho, Cris, toda vez que a equipe desejava aprofundar naquele lado, a Secretaria da Saúde, o secretário de Saúde, impedia, dizendo neurologia não é lugar para dentista, cardiologia não é lugar para dentista, ginecologia não é lugar para dentista. Pronto. Assim que as coisas então se esgotavam dessa maneira, entendeu? Então, essa criação que eu acho muito legal da gente... E não tem muito trabalho, aliás, eu não conheço muito trabalho, nem mesmo eu, estou contando aqui, nem mesmo eu fui pesquisar, está lá no relatório do... Mas assim... Retomando para continuar a conversa, só bem rápido, eu acho que é importante a gente aproveitar o tempo, nós estamos com 12:25, a gente vai até 12:30, mais ou menos, tá? Eu queria voltar daí, então, a bola, a partir dessa questão aí. Mas deixa eu só colocar uma coisa, Cristine, porque Josevan fez uma provocação aqui no chat, que eu achei muito importante. Ele pergunta sobre, pensando as tais epistemologias do Sul, e pensando a colonização, o mundo negro, ele pergunta se tem alguma forma
de lidar com o negro, né? Com pessoas negras, com afrodescendentes, os escravizados, né? Os descendentes escravizados nessa relação. Josevan não tem. Eu só vou lembrar para você uma coisa que era a receita que eu tinha nas aulas de cirurgia. Cuidado quando um negão sentar na sua cadeira. Porque negro tem uma inserção radicular ferrada e negro costuma dar trabalho para arrancar dente. Se você quer coisa mais racista do que isso, eu acho que esta... Não há cor, não há sexo, né? Na nossa graduação isso não existe, né, Josevan? É algo que mas eu acho que bem dentro desse ponto aí, Bottaso, tá? Continuando, mas a gente tá focando na clínica, né? Tu falou, porque na pandemia não tem time. Para retomar e para a gente fechar, do ponto de vista mais amplo, o Otacílio tinha colocado qual é o mal-estar da civilização odontológica em tempos de Covid, né? Tentando colocar do ponto de vista mais amplo, o que vocês diriam do nosso posicionamento, né? Como profissão, enfim, como seres humanos também, nesse momento histórico, que posicionamento político, que caminhos vocês veem, o que a gente tem que fazer? O que fazer? Olha que deixa, hein? Onde a gente deveria estar lutando? Né? O que a gente tem que estar buscando? Bom, a gente tem aí a coordenação de saúde bucal, enfim, tem esse processo mais singular, mas eu sei que, na verdade, enfim... Não sei se Thales concorda comigo, mas talvez ficando aí com Bourdieu e com toda a sua militância gauche, talvez o primeiro caminho seria dissolver o Estado. Eu acho que o que nos atrapalha é o Estado. Aqui, ó, a Lília Magalhães colocou algo que é isso mesmo, entendeu? A integração acontece na prática, temos que nos inserir. O problema é que sempre que você vai para isso, né, o que acontece? O dentista da equipe reclama que perde produtividade. Tem uma coisa curiosa, quando o último projeto que eu coordenei, a gente estava no grupo no cenário de Recife, a colega que participou do projeto, ela teve que mudar o sistema de anotação e de preenchimento dos relatórios de produção, porque senão ela perderia o incentivo, ela empobreceria, ela estaria no projeto, ela teria uma riqueza intelectual, como ela disse que ela teve, mas ela perderia a grana. Então tivemos que encontrar, ela encontrou com a chefia na unidade onde ela trabalhava, no SESI, lá na periferia do Recife, ela encontrou um mecanismo para poder fazer o que ela fazia, que era muito mais do que os protocolos, mudamos o modo de trabalhar, introduzimos o método clínico e a consulta, né, do paciente. Foi um processo fantástico, foi maravilhoso, está bem relatado em numerosos artigos, né? Mas ela teve que mudar o sistema de notação. Então, essa integração que acontece na prática, ela tem sido bastante complicada para as equipes. As equipes estão fazendo isso. Ribeirão Preto faz isso magnificamente bem. Eu não canso de me repetir que tem ali em Ribeirão uma experiência, um manancial de práticas públicas, práticas que estão dentro do distrito sanitário ali em Ribeirão Preto, mas que é fantástico o que Ribeirão Preto faz, e já há um bom tempo. Nós trabalhamos juntos no último projeto de inovação na produção do cuidado, e eles estão lá. As pessoas podem ir lá visitar, entendeu? Porque está dentro do Estado, um lugar onde houve a possibilidade de fazer isso. É isso aí. Bottaso, vamos escutar um pouquinho, Thaís. O que tu acha, Thaís? Essa pergunta ela é interessante, né, Cristine? Acho que desde o momento que a pandemia surge, nos acomete, acho que a gente tem sido levado a essas reflexões, né? Primeiro, o debate que a gente já tem há longo tempo sobre a perspectiva da formação que vem sendo questionada, né? E eu acho que vejo outros professores, inclusive clínicos, né, dizendo o quanto têm sido obrigados a repensar nessa perspectiva, mas acho que também numa lógica do quanto a prática do cirurgião dentista enquanto profissional de saúde e o quanto essa tomada de posição em defesa, né, do dente, a odontologia de mercado, que ainda é tão forte na prática de
todos os cirurgiões dentistas, inclusive do setor público, ela leva a limitações do pensável e do impensável, resgatando Bourdieu, né, do que se pode fazer. Então, acho que o campo está em luta e disputa o tempo inteiro, mas a quem interessa e quais são os dispositivos, né, que mantém no campo a odontologia de mercado tão forte, inclusive dentro do setor público, né, eu trago essas questões para o debate também, e acho que isso é muito útil quando a gente pensa que todos nós precisamos de uma tomada de posição também política, né? Porque essa pandemia também tem nos trazido grandes reflexões sobre isso, sobre o papel do Estado, sobre não só a prática da micropolítica no nosso fazer cotidiano, mas também como isso se interrelaciona com a trajetória de todos nós nesses distintos campos. Então, trazendo também, né, o que... articulação entre referencial bourdieusiano, marxista, gramsciano, a importância que nos traz para a compreensão dessas perspectivas e para vislumbrar a possibilidade de ação, né? Então, eu acho que tem isso, né? Essas questões se colocam. Micheline, acho que tinha posto, e eu queria que até Thaís me ajudasse aqui, né? A Micheline Lins Lobo. Prazer, Micheline. Você colocou uma questão que é a invisibilidade da boca e do sorriso. O sorriso é uma outra questão. Eu sou muito implicado com essa história de sorrir, né? Enfim, quer dizer, porque parece que os dentistas que inventaram o sorriso. Isso é outra história, vamos para lá. Boca não é uma coisa invisível. Ao contrário, a boca ela é central nas nossas experiências e nos nossos processos, né? O que acontece, Micheline, e aqui é que entra a questão da ilúsio muito forte, né? O jogo da cárie, o jogo da placa, né? O jogo do biofilme, que está bem claramente colocada na sua questão. Sabe o que acontece? Boca é sujinha, sabe? Parece que, então, a gente passa o tempo inteiro com essa história da higiene oral, né? A higiene das palavras, né? Ou a higiene do falar, né? Por acaso existe uma higiene do falar, né? Uma espécie de faxina linguística que é feita porque nós aprendemos a falar bonito, né? E a não falar palavrão, não falar palavrão em público e tal. Então talvez exista aí uma profilaxia da fala, digamos assim, né? Mas veja, esse jogo da cárie e da placa, do biofilme, está colocado aqui. Boca é víscera. Víscera, como o próprio nome diz, visgo. Víscera é uma coisa visguenta. Víscera tem um fluido. Víscera tem cheiro. Boca já é a parte inicial do aparelho digestório. Está cheio de enzima ali, está cheio de saliva e tal. Boca, a gente tem que levar em conta que boca é um lugar sujinho. Boca pode ser limpa e as pessoas limpam-se, né? Essa é uma questão que se tornou talvez um dos mais fantásticos rebotes, né? O Brasil é o maior consumidor hoje de escova e de colutório e de creme dental. Consome 3 ou 4 vezes mais do que a Holanda, na média europeia e por aí vai e tal. Quer dizer, do humano, é da cultura nossa, de humanos, a limpeza do corpo, né? Então, se entendermos as coisas na cultura, nós podemos entender de outra maneira, mas nós entendemos à luz de uma microbiologia canestra. Temos que remover bactéria. Não removeremos nunca bactérias do nosso corpo. Felizmente, o nosso corpo não ouve a ciência, ou não ouve os dentistas, entendeu? Porque bactéria é legal. Bactéria é uma coisa que tem que estar ali. Ela é parte constituinte da gente, né? Na nossa boca também. Boca tem cheiro, boca tem gosto. Quem já foi muito beijoqueiro sabe que bocas têm gostos, né, diferentes. Mais ácido, menos ácido, mais alcalino, menos alcalino, enfim. Então, Micheline, se você pegar um pouco pelo outro lado, você vai ver que nós mexemos num lugar... mexemos num lugar que é um lugar viscoso mesmo. É um lugar sujinho, pronto. Para simplificar. E não temos o que fazer, vamos dizer, é da natureza humana que a boca seja dessa maneira. E nada mais limpinha que boca de outros animais, hein? Olha lá.
Sobre essa questão, só. Desculpa, Cristine, vá. Era só sobre eu só queria. Eu acho que eu tinha provocado o Thaís para comentar o ilúzio da cara e da placa. Então, comenta aí, e eu acho que a gente poderia depois ter falas de finalização de vocês aí, tá? Tá, então vou só fazer esse comentário e já finalizo, tá bom? Sobre isso que Bottaso trouxe da fala de Micheline, eu acho que algo importante na prática, ela fala do autocuidado da comunidade, de como as pessoas encaram as perspectivas da saúde bucal, e não só dos dentistas, né? Pensando em todas as pessoas que são praticantes, né, do que a gente defende como saúde bucal. Então, acho que isso perpassa um pouco da trajetória desses agentes e compreender nesse trabalho comunitário a competência cultural de onde essas pessoas estão inseridas e buscar, Micheline, compreender e se aproximar disso, porque senão cada vez fica muito mais distante, né? Então, muitas vezes a gente debate muito essas questões de como fazer com que Dona Maria compreenda a importância desses cuidados, e você traz a perspectiva da máscara. Então, agora, na pandemia, estamos todos usando máscaras, né? O que traz uma invisibilidade dessas perspectivas. Isso induziria, né? Então, estou aqui na sua provocação, pensando, né, o que isso nos ocasionaria, nos traria de reflexões. Então, acho que a perspectiva também de entender que esse hábitos expresso por não ser importante, né, para as pessoas que estão na comunidade, a compreensão disso que nós estamos trazendo, faz com que a gente pense nos porquês, né, por quê? Então, assim, só para complementar um pouco, que eu acho que é uma visão que complementa um pouco do que Bottaso trouxe. Bottaso foi numa linha e eu busquei trazer um outro ponto de vista também. Sobre a perspectiva do Estado, o Estado nos constitui, está em todos nós, né? Mas acho que o que o Bottaso quis trazer sobre a perspectiva, né, que ele trouxe o Estado é racista, machista, misógino. Tem que acabar com esse Estado. Qualquer política pública é capturada por esse Estado. Sim, acho que nos faz, e é uma provocação para pensarmos nas tomadas de posição política também, isso. Cada um de nós. E quero agradecer mais uma vez o convite, quero parabenizar a iniciativa, dizer que tem sido um espaço de muitas reflexões, de muito aprendizado, que é uma honra, né, e uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês, e vamos continuar nesses espaços que têm sido tão importantes, né, e aproveitar o que a pandemia, né, vem nos trazendo, que é nos reunirmos virtualmente para acender esse movimento com tomada de posições políticas, né, tão importantes e científicas também, é claro, para o enfrentamento, né, de todas essas questões que a gente problematizou no dia de hoje. Então, deixo um grande abraço a todos vocês, muito obrigada, gente. Pode falar, Bottaso. Não, para me despedir também, muito obrigado. Foi um prazer enorme, né, estar aqui hoje. Aliás, esses encontros têm sido maravilhosos todos, né? Então, foi um prazer ter estado aqui, um prazer ter estado com você, Cris. A gente sempre se encontra, nossas conversas nunca terminam, né? A gente se encontra engatando uma na outra, né? É muito bom. Todo. Na verdade, nunca me esqueço da Norma Marzola, minha orientadora, que falou: o Bottaso, ele tem um conhecimento transbordante, né? A gente vai escutar a vida inteira, né? E muito rico, e muito produtor de conceitos. E por aí vamos. E foi um prazer ter estado aqui com o Thaís também. A última vez que nos vimos foi no ISC, lá em Salvador. Aliás, veja essa questão do dentário, como é que é. Eu chego no ISC para um seminário na pós-graduação e sou recebido logo ali na porta por um repórter, né, que ia me entrevistar, porque é uma base de dados, né, enfim, que o ISC faz tal, né. Eu estou no ISC, no Instituto de Saúde Coletiva, Jair Nilson, né, Lígia, Thaís, Sônia, enfim, quer dizer, o pessoal todo está lá, né,
E aí a primeira pergunta que o repórter me faz ali na porta, diz, professor Bottazzo, que você vai entrar, deixa eu entrar um momentinho aqui, uma entrevista só aqui para o nosso centro de documentação, para colocar coisa e tal. Professor Bottazzo, quantas vezes por dia uma pessoa tem que escovar os dentes? Eu juro que eu tive essa primeira pergunta pelo centro de documentação do ISC, logo na porta da última vez que eu estive aí com vocês, entendeu? Veja então como é que o dentário está colocado em nós. Bom, enfim, para agradecer muito, um beijo carinhoso, um abraço apertado em cada um, em cada uma, e deixar que este detalhe, né? Abaixo a morte e viva o amor. Isso, que ótimo. Então, só queria fechar, e eles me pediram para não deixar de lembrar os bucaleiros que o nosso próximo encontro, semana que vem, será terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar distribuindo os cartõezinhos, né, com as informações corretas. Vai ser uma discussão que continua esse percurso, né, a ideia é que a gente possa dialogar entre também as falas. Esperamos nos encontrar aqui novamente, né, Bottazzo? Tem muito para contribuir. Muito obrigada, Thaís, tá? Muito, muito boa a tua apresentação, parabéns pelo percurso, pela fundamentação desse teu percurso, como a gente precisa exatamente disso, né, na saúde bucal coletiva, né, de percursos fundamentados. É isso. Então, um abraço, beijo, tchau para todos, fechando a sala do Bucaleiros no almoço. Vamos tentar Bucaleiros na boca da noite. Terça-feira que vem. Parabéns, foi lindo, foi lindo. Foi, Otacílio? Excelente, 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 excelente. Falar é comigo mesmo. Fazer também. Obrigada, tá, gente? Um beijão para vocês. Beijo, Thaís. Obrigada, Bottazzo. Obrigada. Beijo, Obrigada, Otacílio. Muito obrigada, muito obrigada. Show de bola. Obrigada a todos vocês, gente. Obrigado. Já está a apresentação aí da semana que vem, ó. Tá. Da temática. Bom. Beijo, Cris. Beijo, Thaís. Obrigado, querido. Beijo, Thaís. Tô saindo, tá? Tá bom, Beijo, a gente também conversa. tá saindo, a gente se Beijo.